Plano de retomada econômica após a quarentena, da Fiesp. Esse foi um documento apresentado recentemente, eu dei uma estudada e eu vou falar aqui um pouco sobre esse plano para vocês, principalmente para você que é empresário, que está preocupado com o andar das coisas, com a falta de perspectiva em função dessa quarentena e o que eles estão aqui propondo para que quando chegar no momento certo as empresas possam ir abrir gradualmente. Então, eles falam aqui sobre convivência no domicílio, são os protocolos e procedimentos que nós devemos tomar dentro de casa, ao sair de casa e ao chegar em casa. Distanciamento social no trabalho, que as pessoas fiquem em uma certa distância de uma das outras. E a parte de limpeza e desinfecção. Os setores de atividades que esse plano de retomada econômica após a quarentena da Fiesp aborda aqui é creche e escolas, fábricas, escritórios, setor de logística, shopping centers e praças de comércio, setores de alimentação, academias de ginástica, transporte e saúde. Tá? Então, vários setores, e para cada um desses setores, eles apresentam protocolos e medidas. Né? Vou falar aqui um pouco sobre as medidas. Né? Isolamento de grupo de risco, a primeira coisa que deve fazer, né? Se você tem pessoas dentro da faixa de risco, dentro da sua empresa, essas pessoas não devem sair, devem continuar isoladas. E você deve desenvolver algumas barreiras. Né? Praticamente, para todos esses setores que eu apresentei, as barreiras são muito parecidas, né? Porque não adianta ler aqui todo o plano que vai demorar muito tempo. Então, primeira coisa, comunicação. Muito importante você já ter em mente qual é a comunicação que você vai fazer internamente, para que todas as pessoas que trabalham na sua empresa saibam o que tem que fazer, e comunicação também com relação ao teu cliente, o cara que está chegando na tua empresa. A parte de medidores de temperatura, então quando a pessoa chegar, você pode ter um medidor que pega a temperatura da pessoa e de acordo com essa temperatura, essa pessoa pode estar com febre ou não, e aí você já entra com algumas entrevistas sobre os sintomas, orientações deles. E se a pessoa estiver realmente sintomática com a temperatura muito alta, você orienta que ela procure um posto de saúde para saber se ela realmente está contaminada ou não. Então aí já tem uma primeira barreira. Para as pessoas que entram na empresa, o uso de máscaras, álcool gel, cuidado especial em elevadores, né? Por isso que é muito importante uma equipe de limpeza que trabalhe com produtos desinfetantes. Então, muitos dos produtos utilizados na limpeza hoje em dia em nossas casas, nas empresas, não tem ação desinfetante. A questão das misturas, do correta aplicação desses produtos fazem a ação desinfetante ou não. Então, tem que ter todo um conhecimento na parte de limpeza. Espaçamentos no posto de trabalho, então se as pessoas trabalham, né, tem que ter uma certa distância entre as pessoas, você vai ter que criar isso. E aí também você pode trabalhar a questão de home office, né, deixar uma parte, se você puder, deixar uma parte dessas pessoas trabalhando em casa. Outra coisa que eles também orientaram foi com relação ao rodízio de horários. Então, por exemplo, o pessoal da indústria chega às 6 horas da manhã e sai às 3 da tarde. O pessoal de comércio chega às 8 da manhã e sai às 7. Então eles conseguem criar movimentos de população em transporte público de uma forma que possa reduzir. A parte de rodízio de horários, pessoas que possam trabalhar uma parte em casa, uma parte no escritório. Refeitórios. Tá? Todo o cuidado com relação ao refeitório, retirar a máscara na hora correta, evitar ficar sentado de frente para outra pessoa, numa mesma mesa, ter separação. Então, qual é a moral dessa história aqui, que eu achei interessante? O planeta Terra, ele não está preparado para adotar todas essas medidas de saúde. Medidas sanitárias, porque o nível de desenvolvimento de algumas populações, de alguns países, civilizações, é muito diferenciado. Esse procedimento no Japão, eu acho que ele já é aplicado lá, tá? Mas num país como o Brasil é mais complicado. Eu estava falando com um amigo que mora no Canadá, está fazendo doutorado lá, e ele falou, Ávila, aqui você pode ir para qualquer lugar, aqui você é livre para ir onde você quiser, mas você sai na rua e você não vê ninguém.
porque existe um nível de consciência na população, naquela população, né, uma população rica que o governo está ajudando a manter em casa, que não se deve sair. Né? Então as pessoas, ele até falou, o governo me orientou a fazer uma máscara com coador de café. Né? Ele fez uma máscara de coador de café. Então, assim, é uma realidade completamente diferente de uma região de favela, né? De uma área de favela, num país pobre, no caso como o Brasil, onde não existem esses cuidados nem essas condições. Então, por outro lado, essas medidas também não são tão complexas, né? Não é nada demais que você não possa ir implementando. A grande verdade por trás de uma pandemia é que o vírus ele vai permanecer. Né? E outros vírus virão. É a coisa mais normal do mundo, desde que o homem existe, que as viroses e as doenças nos ataquem e a gente procura desenvolver anticorpos e resistências. Pela primeira vez está acontecendo uma parada mundial por causa de um vírus específico, porque o mundo não parou por causa da AIDS, não parou por causa da Ebola, não parou por causa da H1N1 e outras doenças que foram descobertas com letalidade elevadas. Mas se o mundo parou, então algo mudou. Então o planeta as pessoas que vivem no planeta vão ter que tomar medidas mais higiênicas. E uma outra coisa interessante com relação a todas essas propostas aqui da Fiesp é que não existe um mecanismo de controle. Então eles dão as orientações para as empresas, para as indústrias, para os shoppings, restaurantes e hotéis, aviação, mas você não tem como certificar se aquelas medidas estão sendo tomadas. Então, é uma medida preventiva que você vai fazer. Então, eu acho que eles não têm, a menos que você tenha uma vacina para essa doença, e outras doenças virão. Então, toda vez que chegar um novo vírus, o planeta vai parar, né, porque ele vai levar alguns meses para desenvolver a vacina. Então, é muito interessante essa questão, e é importante também a gente começar a entender o que é necessário para se imunizar uma população. A gente sabe que todo esse esforço que está sendo feito com relação à quarentena não é diretamente para proteger as pessoas, mas sim para proteger um sistema de saúde que não tem condições de absorver todas as pessoas doentes e precisando de um atendimento mais especial. Mas isso é uma coisa que vai continuar sempre. E é muito importante que nós, nesse momento, né, inclusive esse é o momento que o mundo todo está refletindo sobre isso, então é provável que a gente encontre isso mais vezes em outras informações, é muito importante que nesse momento a gente tenha em mente que a gente precisa combater esse vírus de uma forma mais inteligente e de uma forma mais efetiva, porque o vírus vai continuar, as pessoas vão se infectar, a população forte vai se tornar imunizada, boa parte dessa população não vai ser assintomática, quer dizer, o cara dá 2 espirros e nem percebe que pegou, e uma parcela dessa população vai ser infectada, vai desenvolver doenças, situações graves, principalmente se ela já tiver uma comorbidade, tiver um problema de saúde já pulmonar, alguma fraqueza, relacionado inclusive até mesmo à idade avançada. Então essas populações realmente são críticas. Então essa é uma realidade que nós vamos ter que conviver agora, e é muito importante que após esse momento, e após, no meu ponto de vista, tem que ser nas próximas 2 semanas no máximo, nós já tenhamos uma perspectiva de reabertura de nossas vidas, tá? Isso, obviamente, orientado por todas as autoridades e tudo mais. Por quê? Porque se não houver um retorno, uma retomada da economia, o mundo inteiro, mas falando especificamente aqui do Brasil, que era inclusive uma das preocupações desse meu amigo que estava no Canadá, ele falou, cara, eu fico preocupado com vocês aí, porque na sequência vai vir uma onda de assalto, de violência e de desobediência geral, né? E nós devemos tomar muito cuidado com isso, porque os estudos do Sebrae já apontaram mais de 600 mil empresas fecharam as portas, né? Dezenas de milhões de brasileiros já estão desempregados, né, sem uma perspectiva de quando é que isso vai voltar. Então, o desastre, né, a recessão econômica é uma realidade, alguns países não têm recurso financeiro para combater, e independente da vacina para essa pandemia chegar hoje, outras pandemias virão, e nós vamos ter que cada vez mais conviver com essas realidades.